Pô, o mercado financeiro eu conheci em 2003. Eu tinha lá pelos meus 16 anos, procurando trabalho no centro de São Paulo. Aqui em São Paulo, no centro, né, era a época onde se procurava emprego, eram as agências de trabalho, né? Você levava teu currículo, distribuía ali, quem te chamasse, beleza, né? Naquela época precisava trabalhar. E passei pela Praça Antônio Prado, onde ficava a antiga, quer dizer, a Bolsa ainda fica lá, né? A Bolsa de Valores de São Paulo. Ela ficava ali no centro. Né? Então, naquela época, as agências eram tudo por ali. Vi um monte de cara com roupa colorida, um monte de crachá gigante, com os telefones grandes, andando pela rua mesmo, pela praça. Eu falei, caramba, que coisa interessante. Eu me aproximei de um, falei, cara, o que é isso aí? Ele falou, cara, isso aqui é a bolsa. Eu falei, ah, legal, aquilo que aparece na TV, que dá pra ver a galera gritando no telefone, é isso. Eu falei, ah, eu tava mandando o currículo, eu perguntei, como é que faz pra trabalhar aqui? Ah, cara, pra você trabalhar aqui, você tem que ir nas corretoras, tem que mandar currículo. Eu falei, legal. Naquela época, a grande maioria das corretoras eram lá no centro de São Paulo e na Paulista. Aí eu peguei um livro com o nome das corretoras, fui distribuindo nos endereços também. Falei, bom, já que estou mandando currículo, por que não? E uma me chamou, né, para encurtar a história. Uma me chamou, enfim, eu tive minha primeira entrevista, foi com uma coisa muito maluca, numa corretora pequena, corretora chamada de Bran. Era corretora pequena, mas bem tradicional da época, e corretora de italianos. Enfim, eu lembro que o meu chefe perguntou, né, até então, por que você imagina que você tem perfil para trabalhar no mercado? Foi uma coisa assim, foi uma entrevista de meio minuto. Falei assim, porque acho que eu tenho um perfil, ele legal. Fez uma bolinha com o meu currículo e beleza. Eu falei, bom, cheguei em casa, falei, cara, beleza, mais uma entrevista. Eu tava fazendo muitas entrevistas na época, mas ele me chamou, né, me chamou e tal. Eu comecei assim no mercado, na mesa de operações. Então é muito engraçado isso, porque as pessoas hoje veem a gente no mercado, a gente com uma certa influência, vê a nossa história, e as pessoas falam, cara, como que você entrou, né? Como que você escolheu a bolsa? Como que faz? Parece que é uma coisa que você premedita, que você estuda muito para conseguir. Na minha vida, simplesmente aconteceu. Então eu não me preparei para isso, não estudei imaginando que um dia ia cair na Bolsa de Valores, foi muito ao acaso mesmo. Eu brinco que se naquele dia eu precisava tanto ajudar minha família, que se naquele dia eu tivesse arrumado um trabalho, sei lá, de vendedor, de pintor, do que fosse, eu teria pegado, porque eu precisava trabalhar, né? Nós tínhamos acabado, recentemente a gente tinha chegado no Brasil, que eu sou peruano, meu pai é peruano, casado com uma carioca, eu nasci no Peru, fui criado lá. E aí, com os meus 10 anos, 12 anos, eu cheguei no Brasil. Então, assim, a gente, enfim, chegou quebrado, meio que fugido do país. A história é outra história longa, mas aí eu precisava trabalhar para ajudar. Então, enfim, simplesmente parei lá, mandei currículo para várias, essa corretora me chamou, essa corretora me contratou. E aí começou uma experiência muito maluca na minha vida, que nunca mais saiu de mim, né? O primeiro ponto estranho foi que eu queria, porque exatamente, eu tinha esse lado da imagem da galera gritando do pregão, né? Então eu imaginei que eu iria trabalhar lá. Quando eu vi, eu tava numa mesa de operações, com um monte de tela, um monte de cara gritando nas mesas. Eu falei, eu queria trabalhar no pregão, não aqui, mas enfim, a oportunidade era para ser estagiário da mesa. Ok, então eu fui aprendendo o que eram os ativos, quais eram os produtos que eles negociavam, como que eles compravam, como que eles vendiam. Eu tive uma grande vantagem, que eu digo que para mim foi uma grande felicidade, de ter entrado, numa corretora pequena, e 2, numa corretora de traders. Então a nossa corretora era um pouco diferente da grande maioria, as corretoras de banco, tudo que tinham inúmeros clientes institucionais, clientes estrangeiros. A nossa era pequena. E o fluxo deles, né, o ganha-pão da corretora era tudo em cima de day trade, era acima de operação, especulação em bolsa. Então, aquilo foi muito louco, assim, porque eu falei, cara, que doideira, né, meu? O cara compra a 1, vende a 3, daqui a pouco ele já tá vendendo a 10, comprando a 8. Fala, cara, que parada mais maluca. E aí, claro, foi uma surpresa muito boa, mas eu achava... Depois que eu aprendi a fazer as operações de mesa, de back-office e tal, começou a ficar chato ali, porque eu falei, cara, eu quero ir pro pregão. Porque nós ficávamos ouvindo, nós ficávamos ligados com o pessoal que ficava no pregão na roda. E, aquela gritaria e tal, eu ficava enchendo o saco do meu chefe, falava, cara, eu quero ir pra lá, eu quero ir desse pregão.
Ele fala, por que você quer ir pra lá, cara? Ali só trabalham os retardados. Eu falei, talvez por isso que eu quero ir pra lá, né? Eu falei, quero ir pra lá. Então, de tanto encher o saco dele, ele um dia falou, você tem certeza que você quer? Quero. Eu lembro das palavras deles foram o seguinte, falou, cara, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, cara. Ele falou isso aí pra mim, falou, você tem certeza? Eu falei, cara, tenho. E nunca mais foi. Porque quando eu cheguei no pregão, pensa assim, você chega no centro de São Paulo, certo? O pregão, você descia um subsolo, 2 subsolos, 3 subsolos. Então, assim, o pregão da Bolsa de Valores na época era praticamente numa caverna. Você não sabia se estava chovendo, se estava sol, nós ficávamos com 2.000 pessoas. Então, você imagina o meu primeiro impacto, né? Eu chego no pregão com 17 anos, né? Então, quando eu desci no pregão, eu era primeiro que eu era novo pra caramba. E, cara, era um trabalho super agressivo. As pessoas eram... eu falo que era um hospício organizado. Tinha muitos trotes, né? Então, imagina 2.000 homens juntos num espaço pequeno. É como se você estivesse chegando numa cadeia. Então, quando você chega novo, você é um cara recente, um novato, que lá eles apelidavam carinhosamente de cabaço. Então, olha lá, tá chegando mais um cabaço. Tipo, você apanhava, você passava por trotes, você tinha que fazer, por exemplo, deita no chão e imita um ovo frito. Você ficava deitado no chão tremendo e 500 caras fazendo como se fosse uma frigideira, atacando papel como se fosse sal. Umas coisas que, mano, hoje em dia seria pauta de... Falando pro cara, tipo, eu passei por semanas, assim, tipo, coisas assim. Então esse foi meu primeiro impacto do pregão. Então eu chegava, juro pra você, camisa rasgada, sem botão, eles arrancavam o botão. Era bruto a parada. Então imagina você chegando em casa, mas e aí, filho, como é que foi, né, o teu primeiro dia lá no pregão? Pô, mãe, foi ótimo, ia falar. Então naquela época eles tinham um refeitório, onde os auxiliares de pregão, só pra ficar claro, o que tinha naquela época, né, que muita gente não conhece. Você tinha praticamente 2 funções no pregão, os operadores, que eram aqueles caras que gritavam, compravam e vendiam, e você tinha os auxiliares. Os auxiliares ficavam com o jaleco vermelho, pegando as anotações dos operadores e confirmando com os outros auxiliares. Eu comprei de você Itaú, beleza? Você falava com o auxiliar do Itaú, vocês confirmavam a negociação, assinavam e depositavam num tobogã as boletas. Então era um processo um pouco demorado, mas era muito interessante, porque, cara, era uma função que não demorava muito para você aprender, né? Eu comecei como auxiliar de mesa, depois eu fui pro pregão, eu fui auxiliar de pregão, mas então o meu primeiro impacto não foi já o trabalho, foi sim ficar sendo zoado, passando por trotes, e o pessoal que trabalhava na minha corretora falava, cara, é normal, aguenta isso aí, você falava, cara, não é possível. Eu acho que juntou um pouco a minha situação de vida, né? A necessidade de trabalhar, eu não podia me dar o luxo de falar, não, poxa, estou sendo bulinado, não, eu não tinha essa opção. Eu conheci muitas pessoas que chegaram e não ficaram 2 dias, iam embora, filhos de políticos, parentes dos donos das corretoras não ficavam, porque o clima era realmente muito tenso. Então eu lembro que na época tinha um refeitório, por exemplo, que a gente levava nossas marmitas. Então, falei, mãe, fazer uma marmitinha para não gastar dinheiro, né? Na época eu ganhava R$600 como auxiliar de pregão. E aí, o que eles faziam? Roubavam minha marmita. Eu chegava na marmita, na hora de comer, puta fome do caralho, não tinha nada. Não tinha arroz, não tinha nada. E todo mundo dando risada lá, cabaço. Então, você imagina você passando por isso, então, você tendo que engolir seco até a hora que você fazia com amizade com todos. Então depois eu via que realmente era um processo meio que normal, mas depois todo mundo virava, era uma família, assim. Então os auxiliares se ajudavam, era todo mundo muito amigo, todo mundo se ajudava, era bem legal.